é o Batman todo mundo sabe, mas você conhece a história desse personagem? Eu sou a Letícia. Eu sou a Ana. E esse é o canal do blog Fleur de Lune. Criado em 1939 pelo desenhista e roteirista Bob Kane, que foi uma encomenda, na verdade, da DC Comics, que na época era Detective Comics, e que só depois de se fundir a National Comics se tornaria a editora que a gente conhece hoje, o personagem Batman foi um dos precursores do gênero de quadrinhos de super-heróis. O personagem, na verdade, foi uma encomenda da DC Comics para o Bob Kane, e ele deu ali aquela ideia inicial. Só que depois ele acabou sendo complementado pelo roteirista, que era o Bill Finger, que acabou dando a face final do personagem, que teve a sua primeira aparição na revista Detective Comics número 27. Seu alter ego, Bruce Wayne, é um dos principais protagonistas dos quadrinhos da DC Comics. Ele resolveu tornar-se ali então um detetive mascarado a partir do assassinato de seus pais, o Thomas e a Martha. Após a morte dos seus pais, que aconteceu quando ele ainda era criança, o Bruce se tornou então o herdeiro das indústrias Wayne, tornando ele assim um bilionário super conceituado na indústria. Ao longo de sua história, ele enfrentou diversos vilões que a gente conhece bem, como Duas Caras, o Pinguim, a Arlequina, o Charada, teve o Espantalho também. A Poison Ivy, que é a Era Venenosa. Tem o Mr. Freeze também, né, que é o Senhor Frio. Não, e o nosso queridíssimo e o super arqui-inimigo do Batman, que é o icônico, né? Coringa. Em 1960, a DC Comics resolveu criar um grupo de super-heróis integrado pelos seus maiores sucessos do momento. Chamado Liga da Justiça, ele era composto por Superman, Mulher Maravilha e o Batman. Uma das particularidades do herói, que na verdade é o que despertou nele essa vontade de combater o crime, é um recurso narrativo muito discutido num negócio chamado Jornada do Herói. Segundo as ideias de Joseph Campbell, isso começa com alguém de quem foi tirado alguma coisa ou que sente que falta alguma coisa na sociedade e que ele não está vivendo as experiências que ele deveria estar vivendo, que aquilo ali ele não está vivendo as experiências que deveriam ser permitidas aos membros da sociedade. Isso também serve para discutir a motivação do principal inimigo do Batman, né? O arqui-inimigo dele, o Coringa. Apesar de existir várias histórias controversas da origem do Coringa e ele mesmo nos HQs contar diversas histórias diferentes, porque ele admite que nem ele lembra direito, em algumas histórias ele é apresentado como alguém que perdeu algo ou que está tentando provar um argumento sobre a dinâmica social. Nos quadrinhos e também nas diversas adaptações para o cinema, é possível distinguir pelo menos 3 Coringas diferentes, com personalidades e formas de agir distintas. O primeiro, que parece ser regido pelo código de ética dos quadrinhos norte-americanos, uma vez que eles proibiam cenas de morte, violência extrema e também o uso de mafiosos, é tido como um palhaço do crime. Com o código em vigor, ele passou de um assassino em série, que era sádico, que não tinha pena de ninguém, para realmente um palhaço, que usava de truques e artifícios para ludibriar e sempre humilhar o Batman. Nos cinemas, essa primeira versão do Coringa foi apresentada pelo ator Jack Nicholson em 1989. A segunda versão do Coringa nos cinemas, ela foi representada em Batman Cavaleiro das Trevas e traz um Coringa mais estrategista, mas que ao mesmo tempo só quer ver o circo pegar fogo. Afinal, segundo ele, ou você morre herói ou você vive o bastante para ver a si mesmo tornar-se um vilão. Já o terceiro é apresentado a nós através de um dos mais icônicos quadrinhos do Batman, A Piada Mortal. É um Coringa sádico e frio que não se importa em atirar primeiro para não perguntar depois. Ele não se importa com nada, ele não tá nem aí. Ele chega lá e fala assim, você vai morrer, tchau. Existem diversas teorias envolvendo a relação dos personagens Coringa e Batman, e supõe-se aí que seja uma relação ao estilo Harry e Voldemort, né? Que um não pode viver sem o outro ali dentro da narrativa. Alguns quadrinistas e amantes de quadrinhos, eles especulam que na verdade não seriam 3 Coringas diferentes de universos diferentes, mas sim um mesmo personagem que tem personalidades diferentes através de uma ação da mente dele. A cada período a mente dele modifica a personalidade dele. Já outros acreditam que sim, são universos diferentes, até porque existem os arcos dentro das histórias em quadrinhos da DC Comics. A ideia de fazer esse vídeo contando um pouco sobre os personagens surgiu depois que a gente assistiu A Piada Mortal, que foi lançado em animação em 2015. Na época que o longa foi lançado, ele recebeu várias críticas e ele foi muito hostilizado,
tanto pelos fãs da história quanto dos fãs dos personagens. Se você ainda não conhece essa história, mas gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Agora, se você já leu ou assistiu a animação de A Piada Mortal, continua aqui com a gente no vídeo, porque nós vamos discutir nossas opiniões sobre o quadrinho e sobre essa adaptação em animação. E claro, vai ter spoiler. Eu disse que vai ter spoiler. Spoiler! A Piada Mortal já começa pela narração da Bárbara Gordon, que é a Batgirl. E no início dessa narrativa, ela e o Batman são parceiros aí de combate ao crime mais ou menos há uns 3 anos. Ela foi treinada por ele. E surge um criminoso que vai mudar a dinâmica desse relacionamento. No contexto da história, o comissário Gordon, ele não sabia que a filha dele estava envolvida como Batgirl. E esse cara que surge aí, ele é meio psicopata também. Ele é um narcisista sociopata, é a definição que eles dão pra ele, Isso. Né? E ele vem querendo mudar o cenário da criminalidade de Gotham, tomando o lugar do seu tio, que era um dos traficantes. Chefões ali do crime de Gotham, né? Pra piorar ainda mais a história, esse cara desenvolve uma verdadeira obsessão pela Batgirl e ele começa uma saga aí de realizar crimes e roubos, e nessa questão dele querer tomar o tio dele, tudo pra meio que envolver a Batgirl ali na história, pra que ela vá e tente combater ele, e começa umas tretas aí entre ela e o Batman, porque ele fala que uma vez que o criminoso está envolvido emocionalmente na história, vai dar treta, não vai dar certo, e ele tira ela do caso. E nesse mesmo contexto nós temos o envolvimento emocional da Batgirl com o Batman. E como ela começa narrando a história, a gente já começa a perceber que ela tá apaixonada, que ela tá querendo um relacionamento com ele. Só que ela nunca sabe qual que é o momento de falar isso com ele, porque o Batman, ele é muito distante, ele é muito frio ali nessa fase, né, que a Piada Mortal pega ele, que é um Batman um pouco mais velho do que a gente tá acostumado a assistir. Na verdade, o Batman vs Superman ainda trouxe um Batman depois da Piada Mortal, então ele já tá naquele caminho que ele fala que é um abismo, que você chega num abismo, e que ele não queria que ela chegasse, né, nesse ponto, ele até falou isso com ela. E ela chega. E ela acaba chegando num momento da história. E é interessante porque ela tem aquela paixão por ele, aí a gente tem as cenas na biblioteca que são muito interessantes, porque ela trabalha numa biblioteca e o cara que trabalha com ela fica perguntando ali, né, sobre o cara que ela tá interessada. Ela até inventa uma história da yoga. Que é um cara da yoga. E é nessa parte que nós temos uma das cenas mais controversas de toda a narrativa da Piada Mortal, que é uma cena em que o Batman tira a Batgirl do caso. Ele fala que ela não pode participar, uma vez que ela acaba estando bem envolvida dentro da história e que o criminoso está envolvido emocionalmente com ela. E eles começam uma briga, ela vai pra cima dele e eles acabam tendo ali uma relação em cima ali do telhado, lugar onde que eles estão. Essa foi uma das cenas mais problematizadas da Piada Mortal, porque ao mesmo tempo que eles trazem a Batgirl como alguém que vai pra frente, que é uma mulher que luta pelo que ela quer, eles representam ela como uma mulher um pouco iludida, porque ela tá há muitos anos gostando do Batman, e ela fica ali pensando, ah, você estragou tudo. Quando ela confronta o criminoso, ela fala que ele estragou tudo, porque o relacionamento dela com o Batman sofreu interferências por causa disso, porque ela guardava aquele sentimento pra ela aquele tempo todo, e ela acabou ali expressando aquilo no momento, e o Batman acabou dando um gelo nela, então ela é um pouco representada como iludida sim. E no final ela ainda é apresentada como rejeitada, porque ele não quer ter um relacionamento com ela, fica meio claro ali. E eu acredito que nessa cena ela me incomodou bastante, porque eu acho que era desnecessário a Bárbara e o Batman se relacionarem ali daquela forma, naquele momento, porque foi um impulso ali que aconteceu e a forma como ela foi representada, pra mim, não foi legal. É como dizem, né? Foi na hora da raiva. Ela foi por um impulso, um instinto. E é bem complicado essa fase dela mesmo nessa cena, porque ela queria usar o amor que o criminoso tinha por ela pra criar ali uma relação com ele, né? Pra despertar algo nele, pra falar, reage! E sim, o Batman não aceitou isso, porque o Batman, por mais que ele seja solitário, seja meio frio e durão, ele protege os outros, ele queria proteger ela disso. Não é à toa que no desenvolver da história ela acaba só se ferrando um pouquinho mais. A Piada Mortal também tem umas cenas bem pesadas relacionadas ao Coringa, e a Batgirl ela acaba entrando em outra discussão,
que eles não mostram explicitamente se ela foi ou não estuprada pelo Coringa, mas isso fica meio implícito ali, tanto na história dos quadrinhos, quanto na história da animação, porque ele usa aquela cena, as fotos, as filmagens, para tentar enlouquecer o Gordon. O problema é que o estupro ele não se concretiza com o ato, mas sim com ações também. Então a questão dele ter baleado ela cai no chão, ele vai e tira a roupa dela, isso já caracteriza um estupro. Sim, sim. E aí ficou uma discussão se ele teria ido além disso, porque fica muito subjetivo. E é bem pesado. É uma das histórias do Batman mais icônicas, só que ela traz essas cenas muito pesadas. Ele é um Coringa realmente que não tem limites, ele olha pra cara do limite e fala assim, haha, limite. Ele é esse Coringa. E ele é muito sádico, e a forma como ele encontrou de usar a Batgirl pra ferir o Gordon foi essa, assim, teoricamente por isso que as pessoas levantam esse questionamento, se isso teria acontecido ou não. E eu senti também, que é uma coisa que me incomodou, que o Batman, em nenhum momento, ele ficou um pouco revoltado, sim, porque na busca dele, quando ele começa a ir nos lugares onde estão os criminosos, e ele vai até as prostitutas e questiona elas se elas viram o Coringa, ele parece muito revoltado com o que aconteceu com a Bárbara, ele quer ir atrás ali e resolver, e achar o Coringa, e matar ele, enfim. Só que quando ele chega no momento lá, no ato, parece que eles são velhos amigos que se encontraram num bar e parece que ele esqueceu tudo que aconteceu com ela. É muito complicado isso pra mim, eu não consigo aceitar isso tão bem. É porque a gente entra na velha discussão da relação entre Batman e Coringa. Como ele fala quando ele vai até Arkham e encontra, né, o suposto Coringa lá na cela. Ele fala, uma hora ou você vai me matar ou eu te mato. Mas o problema é que se entende que essa relação que os dois têm, se um morrer, acabou. Porque um não é o Batman, não é o Batman sem o Coringa não é o Coringa sem o Batman. Essa questão também é levantada em O Cavaleiro das Trevas. Porque o Coringa fala pra ele que é divertida essa dinâmica dos dois, né? E tanto que na Piada Mortal ele retoma essa discussão de que é divertida essa discussão da relação dos dois era apresentada de uma forma muito esclarecedora até em Batman e Lego, pra você ter noção. Bom, se deixasse a gente ia ficar falando aqui um tempão sobre o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Mas eu acho que os pontos principais foram esses, foram a descaracterização da Batgirl, que é uma personagem muito forte, ela não merecia ser tratada da forma como ela foi tratada. A relação do Batman e do Coringa, que é algo totalmente louco. E essa questão dos dois terminarem assim, bem friends, assim, aquela broderagem. BFF. Exatamente. E é isso, esse foi um vídeo sobre a história do Batman, sobre a história do Coringa também, e sobre a relação desses dois personagens. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve que toda semana tem vídeo novo no canal. E se você tem alguma sugestão, tanto pro blog quanto pro canal, ou se você quer fazer uma indicação de filme, livro, série ou quadrinho, ou quer que a gente fale sobre algum assunto que você quer muito saber, deixa aqui nos comentários. Tchau! Tchau!